E aí, gente, beleza? A pedidos eu vou fazer mais um vídeo referente ao Evangelho, pois após assistirem meu vídeo anterior, muitas pessoas ficaram curiosas, né? Pois acharam o vídeo muito esclarecedor. No vídeo anterior eu falei sobre a justificação pela fé. Falei sobre a salvação gratuita que os evangélicos não conseguem aceitar. Simplesmente porque é de graça, porque na mente deles você tem que pagar algum tipo de preço. Sendo que, na verdade, tudo que tinha que ser feito foi feito, como eu citei no vídeo anterior. E o preço que tinha que ser pago, Cristo já pagou e ninguém consegue pagar. Porque, segundo a própria Bíblia, todas as nossas obras são como trapo de imundícia, né? E nesse vídeo, eu pretendo falar sobre essa fé que justifica o homem, só que eu vou falar um outro aspecto dela. Se no vídeo anterior eu falei sobre a justificação pela fé, nesse vídeo eu quero falar sobre a fé que agrada a Deus. E para nossa meditação eu vou ler um texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou ler só a parte A mesmo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ficar nessa meditação. É bem verdade que aqueles que têm sinceridade no coração e que desejam ter uma comunhão com Deus e que desejam agradar a Deus, buscam formas para isso, né? Muita gente já tentou de várias formas agradar a Deus. Inclusive, essa ideia aí é uma ideia até religiosa, né? Que é uma tentativa humana de agradar a Deus por méritos próprios, né? Mas quando o homem ele começa a procurar uma forma de agradar a Deus, ele só pode chegar a uma conclusão e uma única forma de se agradar a Deus, que foi citada nesse versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo nós entendemos que a única forma de nos manter agradáveis a Deus é crendo, é tendo fé. Não tem jeito. Muitas pessoas, para poder agradar a Deus, recorrem a muita coisa. Recorrem a jejuns exagerados, a subir escadas de joelho, a passar horas e horas e horas e horas com os joelhos no chão, como se isso pudesse fazer com que Deus viesse se agradar das suas obras, né? Pensando ser isso uma forma de agradar a Deus. Mas na verdade, como as pessoas têm pensado ser a fé? O que é fé, na verdade, né? Porque já que sem fé é impossível agradar a Deus, o que é fé, né? Como as pessoas pensam ser a fé? O que as pessoas chamam de fé? As pessoas pensam que fé é o seguinte: fé, bom, eu acredito em alguma coisa que eu quero. Por exemplo, eu desejo um carro, uma casa ou algum bem material. Aí eu vou, oro com fé a Deus, fecho os meus olhinhos, oro com fé a Deus e pronto, eu tenho fé. Aí Deus tem que realizar. Deus tem que realizar porque é meu sonho e eu creio e pronto, e Deus vai ter que fazer. Isso é fé? Vamos colocar vamos fazer uma análise crítica desse tipo de fé. Esse é o senso comum de fé, o senso popular. Se você for parar para pensar, se fé de fato for a pessoa acreditar em algo e esperar que Deus faça, logo nós podemos entender da seguinte forma, que Deus não tem vontade, Deus faz o que eu quero. Por quê? Porque já que fé é acreditar que algo que eu quero vai acontecer, Deus tem que fazer, então Deus não tem vontade. Deus não é soberano para esse tipo de pessoa, para esse tipo de fé. Ou, então a fé é o seguinte: Deus até que tem vontade, mas a minha fé se torna um recurso para convencer Deus a fazer o que eu quero. Aí a pessoa fala, aí se por acaso alguém deseja alguma coisa e não consegue, ele é logo taxado como uma pessoa que não tem fé. Vixe, não recebeu porque não tem fé. Por quê? Porque se você tivesse fé, Deus tinha que fazer. Porque se você tivesse fé, Deus tinha que operar. Que tipo de fé é essa? Uma fé que tenta convencer Deus a fazer o que nós queremos? É muito estranho. Existe até uma frase que fala assim, que a fé é a alavanca que move o coração de Deus. Você sabe o que isso presume? Isso acaba presumindo que Deus está parado,
sem fazer nada, né? Ainda que Jesus falou lá atrás que meu pai trabalha até agora e eu também, sem parar. Né? Mas esse tipo de frase, a fé é a mão, é a alavanca que move o coração de Deus, é como se Deus estivesse parado, sem fazer nada, como se Deus estivesse de braço cruzado. E aí de repente vem alguém e ora com fé, aí Deus começa a se mover. É como se Deus fosse um ser passivo, um ser que não faz nada, um ser que vê você e não se preocupa com você. Olha só o tipo de fé que as pessoas dizem ser a fé verdadeira, né? Mas olha só como o que isso torna Deus. Isso torna Deus um ser masoquista, que se agrada da dor das pessoas, que se agrada do sofrimento das pessoas. E isso é fé? É muito estranho, você não acha não? Esse tipo de fé. E infelizmente, por acreditar nisso, muitas pessoas estão vivendo uma vida de frustrações. Por quê? Porque o mentiroso em cima de um altar falou que fé para você é isso. E aí você faz de tudo. Você se submete a tudo, acreditando que isso é fé. Né? Mas de fato, o que é fé? O que de fato é fé, segundo as Escrituras? Primeiro, nós temos que entender uma coisa antes de definirmos o que é fé. Primeiro, é que Deus tem uma vontade. Você que sabe, que conhece a oração do Pai Nosso, já está deixando muito claro que sua vontade tem que morrer. Como assim? Na oração do Pai Nosso não diz assim? Você pode observar em Mateus capítulo 6, versículo 10, né? Quando Jesus ensina a orar assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim? Pois é. Primeiro, esse já é o primeiro passo. Deus tem a vontade. Tem um outro texto também, da primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós entendemos mais uma coisa. Quer dizer, se Deus ele tem uma vontade, a minha oração deve ser oração segundo a vontade dele e não segundo a minha vontade. Porque se o que eu pedir não estiver segundo a vontade de Deus, eu posso morrer pedindo. Eu posso passar 24 horas com o joelho no chão. Eu posso passar 3, 4, 5 dias jejuando, sem comer nada. Eu posso fazer o que tiver de ser feito. Eu posso sacrificar a minha vida. Eu posso subir as escadas de joelho, as escadas eu posso subir uma escada de prédio de joelho, que Deus não vai fazer nada. Você sabe por quê? Porque Deus tem vontade. E Deus é um ser que ele não se enquadra aos nossos caprichos. Deus não se submete à nossa vontade. É o contrário. O Deus é ele, não nós. O soberano é ele e não nós. Então, esse é o primeiro ponto para entender o que é fé. É isso. Deus tem uma vontade. Então, o que é fé? Olha só o que diz o mesmo texto de Hebreus, porém, o versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, peraí. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Peraí. Vamos entender. O que nós estamos esperando? Antes de entender aquilo que nós estamos esperando, nós precisamos entender de quem nós estamos esperando. O que você espera de quem? É claro que você acabou de responder. Eu espero de Deus. Pronto. Se você espera de Deus, então logo você espera algo que foi dito por Deus. Ninguém vai esperar algo de alguém sem que alguém tenha falado, correto? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E nós esperamos algo que Deus falou para nós. E o que Deus falou para nós? Ah, Clícia, Deus usou um vaso, uma profetisa, e Deus falou para mim que Deus vai me dar uma casa, um carro, um marido, isso e aquilo. Mas peraí, onde é que está escrito nas Escrituras que Deus vai lhe dar isso? Onde é que está escrito nas Escrituras que Deus... Qual foi a promessa de Cristo segundo isso? Porque o que nós esperamos de Deus em Cristo. Então, se alguém chegou para você e falou: eis que te digo que Deus diz isso para ti, é mentira. Por quê? Porque Deus nunca vai falar algo que não esteja de acordo
com a sua própria palavra. E qual é a palavra, qual é a promessa de Deus que nós estamos aqui esperando? É a fé, é a certeza das coisas que se esperam. O que foi que Deus falou? Olha só o que diz a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 25. Qual foi a promessa que Deus fez para nós? Aqui está a promessa no singular, porque todas as promessas do Velho Testamento, elas giram em torno dessa promessa do Novo Testamento, que diz em 1 João 2, versículo 25. Essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então o que é que nós estamos esperando? Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem, logo o que nós esperamos é a salvação. Mas nós já vemos a salvação? Nós ainda não vemos porque nós ainda não chegamos lá. Mas ela é a convicção daquilo que nós não vemos. Você está entendendo? Existe um paraíso para nós. Existe uma promessa de vida eterna para nós. Então, meu querido, não entra nessa conversa fiada de que só vai fazer com que você tire do seu bolso aquilo que você nem pode, para você adquirir algo que Deus nem sequer lhe prometeu. Fé, a palavra fé, no hebraico, é emuná, que significa confiança. E essa confiança não é uma confiança que Deus vai fazer o que eu quero, o que eu espero, não. É confiança de que Deus vai fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque Deus tem uma vontade. E para finalizar, por que então que o texto diz sem fé é impossível agradar a Deus? Então por que a fé agrada a Deus? Porque só a fé pode agradar a Deus. Porque como eu disse no outro texto, quando eu tenho fé em Jesus Cristo, eu sou justificado. Ou seja, eu sou tornado justo. Deus, Ele me perdoa dos meus pecados e por isso eu me torno agradável a Deus. Porque o que me torna desagradável a Deus é o pecado que há em mim. Mas quando eu creio em Jesus Cristo, o meu pecado é purificado. Ainda que essencialmente eu seja um ser pecador. Então, a fé que agrada a Deus é essa. A fé que me torna justo diante de Deus, de maneira que Deus, ao olhar para mim, se agrade de mim mesmo, mesmo eu sendo quem eu sou. Por quê? Porque o Filho dele, lá na cruz do Calvário, já pagou tudo o que eu tinha. Tudo que eu tinha para pagar, Ele pagou no meu lugar. E por isso mesmo, essa promessa de vida eterna, eu estou incluído nela. Por quê? Porque eu criei, porque eu tenho fé em Deus, porque eu confiei que Ele me justificou, mesmo eu sendo um pecador. Tá bom? Então, para finalizar, o que eu tenho para dizer para você é isso. Se você não entendeu o que é fé, fé é justamente isso que eu acabei de dizer para você. Você crê em Deus, você está agradando a Deus. E acabou. E não tem mais conversa. Então não se iluda. Fé não é uma forma de você convencer Deus a fazer o que eu quero. Porque se Deus tiver que curar, Ele vai curar pela vontade dEle. E qualquer outra coisa que Deus tiver que fazer, Deus vai fazer pela vontade dEle. Se Deus é um Deus soberano, não adianta eu querer fazer Deus mudar de ideia, que Deus nunca vai mudar de ideia. Porque Deus é soberano. E eu sou um reles mortal que depende da misericórdia dele para viver. Tá bom? Que Deus possa esclarecer a sua mente. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Deu quantos minutos?